aos detalhes disso, eu queria abrir até a reportagem aqui da Polícia Federal, é a nossa manchete principal. Exatamente o que está acontecendo hoje no nosso país, essa operação da Polícia Federal que cumpre hoje, agora pela manhã, mandados de busca e apreensão contra os deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi. Os dois são do PL, o partido do Bolsonaro. Em um endereço de Sóstenes, que é o líder do PL na Câmara dos Deputados, os agentes da Polícia Federal encontraram R$ 430 mil em dinheiro vivo. Essas imagens que a gente está vendo são imagens que foram enviadas pela Polícia Federal do dinheiro apreendido na casa do deputado Sóstenes Cavalcante. Os 7 mandados foram autorizados pelo ministro do STF, Flávio Dino, no Distrito Federal e também no Rio de Janeiro, mas não inclui os gabinetes parlamentares, nem de um nem de outro. A operação da Polícia Federal foi batizada de Galho Fraco. O objetivo é aprofundar investigações sobre desvio de recursos de cotas parlamentares, um valor mensal que cada deputado recebe para bancar despesas do mandato, como aluguel de carros, que é o foco da investigação. Até uma correção que eu falei em algum momento aí das emendas parlamentares, não, são das cotas parlamentares. Essa é essa investigação neste momento, mas as emendas também são alvo de investigação no Supremo. Mas nesse caso, a gente está falando das cotas parlamentares. Os recursos teriam sido desviados por meio de contratos falsos com locadoras de veículos e enviados para empresas de fachada. E aí a suspeita é de lavagem de dinheiro. Vamos ouvir a defesa do deputado Carlos Jordi. Ele foi às redes sociais hoje, falou que estava indignado, justamente porque é o aniversário da filha dele, e ele chamou a ação de covarde. 7 da manhã, a Polícia Federal acabou de sair daqui. Fizeram uma busca e apreensão em mim, mais uma busca e apreensão. E estão fazendo novamente essa busca e apreensão covarde, alegando que eu teria desviado recursos da cota parlamentar para uma empresa de fachada com aluguel de carros, sendo que é a mesma empresa que eu alugo carros desde o início do meu primeiro mandato. A mesma empresa que o deputado Sóstenes, também acredito que esteja também sendo alvo de busca e apreensão, que também aluga veículos dessa mesma empresa desde o início do primeiro mandato dele. E a alegação deles é tosca. Eles dizem que chama muito a atenção o número de veículos dessa empresa, que aluga para vários outros deputados, inclusive, dizendo que as outras empresas têm mais de 20 veículos na sua frota, e a Haruê Locação de Veículos tem apenas 5 veículos, por isso seria uma empresa de fachada. Mas nós não vamos nos intimidar, eu não vou baixar minha cabeça para essa covardia. Isso aqui, para mim, vai ser mais um instrumento de ânimo para enfrentar essa tirania. Tirania, covardia. Vamos lá, Josias, vou começar com você. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa essa operação. A gente vê aí ele muito indignado de ser alvo dessa operação da Polícia Federal. A gente já até recebeu o despacho do ministro Flávio Dino. Faz sentido essa operação ou ela beira aí uma perseguição, como está dizendo ele, ou uma covardia? Não, é preciso que os parlamentares, Fabiola, e esse tipo de alegação supra-ideológica, né? Esquerda, direita, sempre recorre ao mesmo argumento de que sofre perseguição política. O que está acontecendo nesse caso, Fabiola, é que a Polícia Federal flagrou punguistas ideológicos escondidos atrás do patriotismo. Então, a ala patriótica da facção bolsonarista no Congresso foi flagrada praticando punguismo ideológico. Então, estamos falando do líder do PL, que é o Sóstenes Cavalcante, e de um expoente da bancada bolsonarista, Carlos Jordi, ambos são do Rio de Janeiro, e, objetivamente, eles estão sendo acusados, e os indícios não foram ignorados pelo Supremo. O ministro Flávio Dino mandou fazer uma batida de busca e apreensão. E aí, num dos endereços do Sóstenes, a polícia encontra R$430 mil em dinheiro vivo. Quem é que mantém dinheiro uma cifra como essa fora do sistema bancário? Alguém que quer esconder algo, né? E o deputado Jordi, ele faz uma alegação
que é muito precária. Espera-se que ele tenha mais argumentos para se defender, porque todo mundo que recorre a esse tipo de alegação acaba sendo condenado, né? Então, espera-se que ele tenha mais argumentos para apresentar em sua defesa. Além desses dois, Fabiola, dias atrás, a Polícia Federal indiciou um outro expoente da bancada do PL, o deputado Gustavo Gayer, pelo mesmo tipo de prática, desvio de dinheiro da cota parlamentar. É um dinheiro que os deputados recebem para financiar o exercício do seu mandato. E, no caso do deputado Gustavo Gayer, a polícia verificou que esse dinheiro do custeio do mandato estava sendo utilizado pelo deputado em Goiás, em Goiânia, para bancar as despesas de uma empresa que é uma escola de inglês do deputado. E também o deputado Gayer, que foi indiciado, como disse dias atrás, ele disse que sofre uma perseguição implacável e que foi acusado de desviar verba pública para financiar despesas alheias ao mandato. E aí, o que foi que ele disse? Eu mantinha aqui uma escola de inglês, eu esqueci de mudar o endereço no contrato social. Então, o esquecimento e as desculpas esfarrapadas não corrigem os problemas detectados nas investigações. No caso do deputado Gustavo Gayer, também a Polícia Federal apreendeu na casa de um assessor dele R$70 mil em dinheiro vivo. Muito impressionante como esses parlamentares utilizam esse modo arcaico de armazenamento das economias. Guardam no colchão, em vez de colocar no banco. Nós estamos vivendo, Fabiola, uma fase muito crítica. O sistema político brasileiro ele está como que sitiado por investigações criminais. E é uma fase que dá a Brasília uma aparência muito desagradável. É como se a cidade estivesse vivendo, o poder legislativo estivesse vivendo uma epidemia pilântrica. E falávamos outro dia, você mencionou também hoje, há um surto de assalto à verba federal que escoa dos cofres públicos por meio das emendas parlamentares. Estamos falando aí de um montante de mais de 50 bilhões de reais por ano. E agora verifica-se que os deputados estão assaltando também, como batedores de carteira, as verbas de gabinete. Então, assalta-se no muito e também no pouco. E essa fase é especialmente dramática, Fabiola, porque todo mundo sabe, ninguém ignora, que o Congresso Nacional é vital para a democracia. Agora, essa cleptocracia em que se converte o sistema político pede uma reação do eleitor. E nós estamos às vésperas de um ano eleitoral. Então é preciso que o eleitor, quando for à urna no próximo ano, se certifique de não ter deixado em casa a sua consciência. Porque o eleitor, Fabiola, nesse momento está sendo intimado a reagir. E esse tipo de descoberta, esse tipo de investigação da Polícia Federal realmente reforça a intimação, porque estamos verificando que, como disse no início, punguistas ideológicos estão escondidos atrás do patriotismo. Então, estão assaltando no muito e no pouco. Nessa hora, se o eleitor não reage, Fabiola, aí nós vamos conviver com o risco, que é muito forte, não é nem um pouco negligenciável, de termos um Congresso ainda pior a partir de 2027. Então, é preciso que o eleitor reaja. Vídeo mostrando exatamente quando eles encontram o dinheiro na casa do deputado Sóstenes Cavalcante. Mostra o dinheiro, na verdade, né? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que foi divulgado pela Polícia Federal. E eles colocam aí, né?
fazem toda a operação da Polícia Federal. Aí tem gente falando, olha só o que estão fazendo. Eles fazem isso com todos os lados, né? Na verdade, essas imagens da Polícia Federal, que é justamente para a gente ter ideia. Agora, qual é a origem desse dinheiro? O que esse dinheiro representa? É isso que a gente quer saber, não é isso, professor Marco Teixeira? Queria te ouvir a respeito dessa operação. O que isso significa para a nossa democracia? Eles estão reclamando, né? Na verdade, o Carlos Jordi fala em perseguição política, é o que ele está dizendo, somos alvo de perseguição política, isso é uma covardia. O deputado Sóstenes, ele vai conceder uma entrevista coletiva ao meio-dia, já mandou aqui o aviso, convocou toda a imprensa para uma entrevista coletiva ao meio-dia, ele vai se pronunciar ao meio-dia a respeito dessa operação. Queria te ouvir na sua análise, professor. Bom, Fabiola, vamos lá, não é? Primeiro é bom nós lembrarmos que a Polícia Federal é uma polícia de Estado, não é uma política de governo, não é? E que o Supremo Tribunal Federal também é um órgão de Estado, né? Não é um órgão de governo, tá? Então, é bom nós lembrarmos também, há 2 dias atrás, se não me engano, Josias, né? O Werverton, que é vice-líder do governo no Senado, se não me engano, foi alvo de operação da Polícia Federal relativa à questão da CPI do INSS. Então, a Polícia Federal está agindo nesse final de ano a partir de um conjunto de investigações, sem, obviamente, escolher quem é aquela pessoa que está sofrendo algum tipo de busca. Por quê? Porque o que está em questão, Fabiola, é exatamente a investigação de eventual desvio de dinheiro público, né, de eventual crime contra o patrimônio público, Fabiola. Então, isso é bom ficar bem claro, tá? E lembrando também que as investigações do INSS levam aí a suspeita em relação ao filho do presidente Lula, que o próprio presidente Lula até se pronunciou em relação a isso também. Se tiver, tem que ser investigado. Então, é papel da Polícia Federal. Acho que essa é uma questão aí fundamental, né? Outra questão, Fabiola, e aí me somando também com Josias, hoje, se nós precisarmos pegar um ônibus e não tivermos cartão, tá, bilhete único ou qualquer coisa, nós não vamos ter R$ 5 para pagar, ou um pouco mais que 5, dependendo de onde nós estivermos, para pagar a passagem, porque ninguém anda com dinheiro no bolso, tá? Então, ter quase R$ 500 mil em espécie em casa tem que ser objeto de explicação minuciosa, tá? Porque não dá para justificar. Aliás, em casa, no escritório, não dá para justificar a existência de um volume de dinheiro dessa envergadura, não é? Então, é algo que, de certa forma, tem que vir a público explicar, e tomara que o deputado Sóstenes consiga se explicar nessa coletiva que ele está prevendo para o meio-dia, Fabiola. E a terceira questão, que também é igualmente importante, né, e tem a ver com a democracia, ou seja, investigação, operação da Polícia Federal, tá? Em qualquer contexto, é parte da normalidade da democracia, não é ataque à democracia. Seria ataque à democracia se tivesse sido feita de maneira ilegal, não é? Ao arrepio da lei ou sem ordem judicial. Então, estamos dentro de uma normalidade democrática e o parlamentar é cidadão. Tá? Ele tem lá suas prerrogativas de proteção, mas ele, como qualquer cidadão, está sujeito a ter que responder publicamente pelos seus atos. Então, que respondam publicamente pelos seus atos, né? Eu acho que essa é a questão que precisa estar colocada nesse momento. Agora, obviamente, que tem um problema reputacional, né? O deputado Sóstenes, conforme eu disse no começo, é a principal voz do PL hoje, a pessoa que sai em socorro do presidente Jair Bolsonaro quando tem questões que passam pelo Congresso, é um líder, tá, político ligado a uma representação religiosa muito forte, muito próximo do pastor Silas Malafaia. Então, qualquer situação em torno dele, Fabiola, gera uma repercussão muito grande. E aí, aquela velha história, não é? Esses dias a gente estava aqui no UOL com o professor Gustavo Franco, lá da UF, e ele disse o seguinte, relacionado ao caso de juízes que não cumprem a lei, não é? Que esses deveriam ter mais responsabilidade em relação à lei. Então, no caso do deputado Sóstenes, pela áurea de representação que ele assume, ele tem mais responsabilidade sobre explicação em relação à sua reputação no que se refere à opinião pública. Por quê? Porque o eleitorado dele é um eleitorado muito sensível
a questões morais e a questões do ponto de vista de comportamento. Então vamos esperar, Fabíola. E aí o deputado Jordi também é um expoente do PL, quase foi eleito prefeito de Niterói e certamente vai vir a público com outras explicações que não essa. Eu entendo essa explicação como uma reação, digamos assim, nervosa no exato momento do fato. É. Ó, a gente está recebendo também aqui o nosso professor Walter Mairovich para a gente saber do ponto de vista jurídico essa operação. Olá, professor, bom dia. Bom dia, Fabíola, Josias, professor Marco, é sempre um prazer. Vamos lá, Mairovich, quero entender essa operação, pelo que você está acompanhando até agora. Está dentro da legalidade? Tem algum tipo de abuso aí? Tem algum tipo de covardia, como disse o Jordi? Olha, o que está se assistindo é o seguinte. Primeiro, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal por meio de um ministro, que analisou os indicativos. Nós estamos na fase de indicativos. Ora, aí a necessidade de se apurar tudo, porque existem indicativos. Então nós temos duas coisas a considerar. Primeiro, presentes indicativos tem que apurar. Segundo, esses indicativos acabam pelas apurações tendo suficiência, então tem que se indiciar. Vejam, isso é importantíssimo para a gente ver as reações. Atenção, a pior das defesas é o quê? É esse esperneio que a gente viu desse deputado Jordi. Por quê? Por que é pior? Porque não tem na cabeça dele, ele não consegue perceber que o nosso sistema é republicano, onde todos são iguais perante a lei e não existem, atenção, não existem pessoas acima de suspeitas. Então a regra é: existem indícios, indicativos, ainda que frágeis, existem, então tem que se apurar. É um dever da polícia apurar. E é um dever do ministro, que foi o dever do Flávio Dino, de mandar a polícia apurar e deferir diligências. Ora, eu apontei a pior defesa, que é se fingir, se virar vítima. Essa é a pior. Qual é a melhor? A melhor é tomar consciência que nós vivemos numa república e dizer, e a gente está cansado de ver isso, o quê? Olha, tem que ser tudo transparente, eu sou inocente e está tudo aberto para apuração, eu vou colaborar para apuração. Por quê? Porque é do interesse republicano, é interesse do Estado. Ainda mais na situação deles, que, como disse o professor Marco Teixeira, a situação deles é que eles têm um mandato, eles são representantes do povo. O povo é que detém o poder, que é proprietário do poder. Então, muito mais. Concluindo, essas duas coisas. Primeiro, a pior defesa é se fazer de vítima nessa fase. A melhor é colaborar, é se mostrar aberto, sem qualquer problema. Quem não deve, não teme. Olha, apure, está aqui, eu vou colaborar. E o que a gente está assistindo é o esperneio que a gente começou a ver agora de quem não tem noção mínima sobre o que é uma república. O objetivo dessa operação é aprofundar umas investigações sobre o desvio de recursos públicos de cotas parlamentares. Queria entrar nesse ponto, né? Segundo o que disse a Polícia Federal, de acordo com as investigações, agentes públicos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada. Eles teriam ali uma forma coordenada de atuar e para ocultar verbas públicas. A cota parlamentar é um valor mensal que o deputado recebe para custear as despesas do mandato dele, né? E a suspeita da polícia no processo é que uma empresa de locação de carros, que foi contratada pelos deputados e paga por meio da cota parlamentar, continuou recebendo dinheiro mesmo depois de ser dissolvida, mesmo depois de acabar. Ela continuou recebendo esse dinheiro.
né? E é o que disse a Polícia Federal. Era uma sociedade empresária que continuava recebendo pagamentos feitos pelos parlamentares, pelos dois parlamentares, o Jordi e o Sóstenes, os quais são reembolsados com despesas pagas com a cota parlamentar. E esse documento, que foi até divulgado pelo Flávio Dino, ele cita transferências entre uma suposta empresa de fachada de locação de carros e um assessor do Jordi. O que a PGR disse? A PGR disse que viu indício de conluio entre os assessores de Jordi e Sóstenes, né, que é esse grupo que eles falam, para dar aparência de legalidade à operação. A PGR disse o seguinte: os diálogos localizados pela autoridade policial indicam conluio entre esses dois assessores. Eles citam Itamar de Souza e Adailton Oliveira, assessores dos deputados Jordi e Sóstenes, respectivamente. Vamos lá, Josias, vamos aos fatos, né? O que é essa cota, né, parlamentar? Para que ela serve? E como é que eles utilizam isso, né? Dessa forma, como a PGR está falando, eles tinham um acordo ali para poder usar essa cota e mandar para um lugar que não existia mais. A cota parlamentar, Fabiola, os deputados, os senadores, a democracia custa caro, né? E afora os mais de 50 bilhões de reais em emendas que deputados e senadores enviam para os seus currais eleitorais, há despesas que são custeadas pelo contribuinte para manter o prédio do Congresso Nacional, para manter os gabinetes, para pagar os assessores, os salários dos parlamentares, e parte desse custo é batizada de cota parlamentar. O que é isso? É um dinheiro que é disponibilizado, é liberado para cada parlamentar, para que ele utilize alugando automóveis, alugando escritórios nos seus estados para instalar assessores. Pode ter assessor em Brasília, pode ter assessor no estado. Então, e ele precisa prestar contas desse dinheiro. No caso específico, nessa investigação que envolve o Sóstenes Cavalcante e o deputado Carlos Jordi, eles são acusados de desviar parte desse dinheiro que teria sido, em tese, utilizado para alugar automóveis. A Polícia Federal está dizendo que tudo não passa de um logro. O dinheiro foi supostamente destinado para o aluguel de automóveis, mas a empresa é de fachada e o dinheiro acabou no bolso dos parlamentares. É o que está dizendo objetivamente a Polícia Federal. E a polícia não chegou a essas conclusões do nada. Essa investigação foi aberta, iniciou há um ano. Então, antes de chegar nesta sexta-feira aos endereços vinculados ao Sóstenes Cavalcante e ao Carlos Jordi, a polícia fez, há um ano, uma operação, batidas policiais, que tiveram assessores desses dois gabinetes como alvo. Então, a polícia foi aos endereços dos auxiliares, isso há um ano. E a investigação prosseguiu, e agora a polícia está concluindo que há um esquema de fachada que foi montado, estruturado para desviar dinheiro da cota parlamentar. E vai ao endereço, a um dos endereços do deputado Sóstenes Cavalcante, e encontra mais de 400 mil reais em dinheiro vivo, moeda sonante. Isto não é coisa de gente que prime pela transparência. Lá atrás, há um ano, quando a polícia chegou aos endereços dos seus assessores, os Sóstenes também falaram em perseguição política, uma ação da Polícia Federal contra parlamentares de direita, e dizia, não tenho nada a esconder. Aparentemente, o deputado tinha aí mais de 400 mil reais que ele preferiu não depositar de forma transparente no sistema bancário. Então, ele tinha algo a esconder, porque ninguém que se vangloria de não ter nada a esconder mantém 430 mil reais em dinheiro vivo fora da rede bancária. Então, realmente, Fabiola, os deputados precisam se explicar. A investigação é consistente, foi inaugurada há um ano, está sendo realizada no foro adequado, que é o Supremo Tribunal Federal, e os elementos recolhidos pela Polícia Federal justificaram
as batidas de busca e apreensão que a polícia realiza nesta sexta-feira. Então, está tudo dentro segue o manual. A única coisa que está fora do script, até aqui, são as falas dos parlamentares, são as explicações. Ora porque são insuficientes, como no caso do deputado Jordi, ora porque demandam algum tempo. O deputado Sóstenes pediu um prazo, ele precisa da manhã inteira para providenciar explicações sobre algo que seria trivial. Era só ele dizer, não, isso é tudo mentira, o dinheiro foi aplicado corretamente, não há consistência no trabalho da polícia. Agora, o deputado pediu a manhã inteira, vamos aguardar, não é, Fabíola? Pode ser que no final da manhã ele traga uma novidade que faça desmoronar o que está evidenciado no trabalho da Polícia Federal. Vai ser meio-dia, né, a entrevista coletiva dele, e eu acho que é muito importante o ponto que o próprio professor Marco disse, né? Ninguém carrega R$400 mil assim, né? R$430 mil em casa. A origem desse dinheiro é extremamente importante, mas assim, e como descobrir a origem desse dinheiro, né, professor Marco? É difícil também esse tipo de investigação, né? O dinheiro vivo é utilizado justamente para isso, né? Exatamente, né? A Polícia Federal tem inteligência, né, Fabíola? Pegando um pouco a fala do Josias, né? E na medida em que essa investigação ela não é recente, né? Ela já dura um ano e tem precedentes, né? Ou seja, quantos fatos semelhantes a esse não foram elucidados depois, né? Então, vamos esperar, mas eu estou curioso também para ouvir aí a fala e os esclarecimentos do deputado Sóstenes. Agora me lembrei uma coisa, né, Josias, Fabíola, Dr. Walter, né, quando o deputado Jordi falou que era aniversário da filha dele hoje, né, logo hoje, parece que essa questão também do dia virou uma espécie de tônica de vitimização, né? Há um tempo atrás houve uma operação lá no dia 22 e aí perguntaram por que 22, não é só porque é o número do PL. Então, as justificativas soam de certa forma, a algo que tenta desviar o fato principal, mas acaba sendo objeto de piada, infelizmente, né? Então, o que se tem agora é vir a público explicar, ou seja, nós somos um país republicano, como bem colocou o Dr. Walter, nós somos uma democracia, não é? E é bom nós lembrarmos, né? Só na democracia é que é possível saber que existe corrupção e investigar a corrupção. Se não tivéssemos uma democracia, isso não viria a público, não é? Então, os parlamentares eleitos democraticamente têm o dever democrático, não de espernear, tá? Como disse o Dr. Walter, mas de vir a público e dar a sua versão, tá? E obviamente que a decisão judicial que vier depois é parte do script, é parte da regra do jogo, é parte do processo. Decisão importante aqui, e é isso também que eu quero apontar e entender com o professor Walter Mairovich, que é a determinação do Flávio Dino, né? Voltando nesse foco da democracia, o cuidado quando se trata de deputados eleitos pelo povo no processo democrático do Brasil, né? E isso é muito importante. O ministro Flávio Dino determinou e decretou quebra dos sigilos bancários e telemáticos, né? Telefônico, eletrônico, tudo, dos deputados Sóstenes e também Carlos Jordi. Pelos últimos anos, desde 2018 até 2024, né? Por todo esse período, desde 2018 até 2024, que é o período justamente que eles foram eleitos. As quebras de sigilos foram decretadas na mesma decisão que autorizou os mandados de busca e apreensão. Eles foram alvo em suas residências, né? No entanto, ele não fez busca e apreensão nos gabinetes parlamentares. Na decisão, Flávio Dino cita o pedido da PF e o parecer da PGR, que a gente já leu trechos aqui para você. E o ministro Flávio Dino aponta na sua decisão que as apurações identificaram indícios robustos sobre o envolvimento dos investigados em supostos desvios de dinheiro de cota parlamentar. O Flávio Dino diz o seguinte na sua decisão, abre aspas, o pedido da Polícia Federal, amparado em relatórios de inteligência financeira do COAF e nas diversas conversas extraídas de celulares dos investigados, revela a existência de indícios robustos, bem como demonstra
a forma imprescindível de medidas requeridas para a continuação da investigação, para a continuidade da investigação. Vamos lá, professor Mairovitch, quais são os cuidados que devem ser tomados ao fazer esses pedidos, a quebrar sigilos de parlamentares? Isso, de alguma maneira, pode ferir a democracia ou não, né? Com esses documentos, Flávio Dino tem segurança de tomar essa decisão, professor? Sim, a decisão é corretíssima. Por quê? Porque respaldada em elementos, em indicativos. O que é um indício? A expressão tem origem italiana de indice, que é o dedo indicativo. Indício é o que indica, é o que mostra. Ora, o próprio ministro Flávio Dino disse que os indícios, os elementos de prova são robustos e aponta conversas telefônicas, relatórios do COAF, que é a agência de inteligência na área econômica. Então, ele mostra na sua decisão, que é fundamentada e precisa ser fundamentada, ele mostra que não é uma decisão arbitrária, mas é uma decisão baseada em elementos trazidos pela investigação. Então não há não há que se falar em precipitações do Flávio Dino, de interesses políticos, de perseguições, porque, para começar, foi a polícia que levou ao ministro a prova, os indícios. Então, ele não provocou nada. Qual é o interesse? Interesse é algum. Ele simplesmente decidiu diante daquilo que foi apresentado. Não vejo aí, eu vou usar a expressão de novo, nenhum indício de ilegalidade, de abuso, de arbítrio. E volto aí ao ponto, Fabiola, em que você levantou, né? O rastro que o dinheiro deixa, né? Então, essas tentativas de ocultação. Tem gente que leva dinheiro para casa, põe debaixo do colchão, como se dizia antigamente, mas aí o que a gente tem assistido com relação aos parlamentares é que, além do rastro, do pecunia olet, o dinheiro tem cheiro, portanto deve ser seguido, aqui a gente tem o rabo também, né? Aqui se deixa rabo, por exemplo, o quê? O dinheiro em determinadas residências, em determinados escritórios, em determinados locais, e de repente, está feita a apreensão. Aliás, Não, pode falar. Mais uma coisa que precisa aquele que tem a posse ou que tem a detenção do dinheiro, precisa explicar de onde vem, né? Os investigadores falaram que eles descobriram o dinheiro, encontraram o dinheiro na busca e apreensão no apartamento utilizado pelo Sóstenes em Brasília, dentro de um saco preto, né? Segundo os investigadores, o valor em espécie, R$430 mil, estava dentro de um saco preto, dentro de um armário, no flat que é usado pelo deputado em Brasília. E aí as imagens, depois eles tiraram, é o saco preto, esse saco preto aí, estava aí o dinheiro, nesse saco preto que parece um saco de lixo, né? E aí eles tiraram, fizeram a contagem de quanto tinha, R$430 mil, e tudo fotografado, tá lá, dinheiro apreendido.